e vamos de 12 livros para ler no ano de 2023. Oi gente, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de começar aqui a falar quais foram as minhas 12 escolhas para esse ano de 2023, quero pedir a vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho, para poder ficar por dentro e receber as notificações com as minhas novas publicações de vídeos por aqui. E também deixar o comentário e a curtida, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Assim o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. Essa é a primeira vez que eu monto uma lista desse tipo, de 12 livros para ler durante o ano. Eu já tive algumas experiências fazendo listas de leituras que não deram tão certo assim. Eu já fiz o 28 antes dos 28, que assim, foi um flop. Na realidade, não que tenha sido um flop total. Eu deixei de fazer 4 leituras e acho que eu sou uma leitora de momento. Eu acabo fazendo minhas TBRs ali durante o mês e encaixando leituras que eu tô com vontade de ler naquele momento. Mas dessa vez eu escolhi só livros que eu tava com muita vontade de ler e fiquei adiando e é aquilo. Tá aqui nessa lista e eu vou me esforçar para poder cumprir. Então bora para os livros que eu escolhi ler durante esse ano. Um livro que ficou gratuito bem recentemente foi o livro A Balada do Black Tom. Essa história ela é baseada em um dos contos do autor H.P. Lovecraft. É bem conhecido aí de todo mundo que o autor ele tem um tom racista em suas obras. Nessa história a gente vai ter uma visão crítica justamente desse ponto aí do H.P. Lovecraft. Aqui a gente vai acompanhar um jovem músico negro que ele recebe uma proposta de um emprego que vai mudar a sua vida em um bairro majoritariamente branco. Então a gente vai ter aí uma história recheada de críticas que acredito que vai fazer a gente questionar bastante vários conceitos. E nessa lista, óbvio que não poderia faltar um mangá, e eu escolhi o livro Frankenstein e Outras Histórias, do Junji Ito. Esse livro daqui eu ganhei de uma inscrita, a Ana, um beijão Ana, e tô doida para conhecer mais uma história de um dos meus autores favoritos. O Junji Ito sempre entrega histórias bem perturbadoras, bem horripilantes, e eu gosto demais. Super indico também para quem quer começar a ler algum mangá aí de horror. Aqui a gente vai ter a história clássica do Frankenstein sendo recontada pelo Junji Ito. Por algumas resenhas que eu já vi, algumas pessoas falam que é uma história bem fiel à clássica, com pequenas alterações no final. Então, mesmo para quem leu, eu acredito que vai ser uma experiência bem interessante. Eu já li o Frankenstein, gostei bastante e tô muito ansiosa para conhecer essa história daqui. Uma autora que eu tenho muita vontade de conhecer a escrita é a Lisa Gardner. E para isso, esse ano, em 2023, eu escolhi ler o livro Sangue na Neve, que está disponível lá no Kindle Unlimited. Eu já vi várias pessoas falando muito bem da escrita da autora, e como eu amo suspense, óbvio que eu não poderia deixar de ler algum livro dela. Nesse livro daqui, a gente vai ter um caso que, a princípio, parece que foi um crime familiar de legítima defesa. Mas a policial, ao chegar lá na delegacia e lançar a ficha de quem cometeu o crime, vai descobrir que esse não é o seu primeiro ato criminoso. Aí vai começar toda uma investigação se foi de fato por legítima defesa. Como boa amante de um suspense policial e amar histórias com detetives, eu estava devendo já essa leitura há muito tempo. Então chegou a hora de conhecer um dos detetives aí mais famosos, o Sherlock Holmes. Esse livro daqui ele é bem curtinho, então eu acredito que eu vou ler bem rapidamente. Eu escolhi esse daqui, O Estudo em Vermelho. Eu já vi algumas adaptações do Sherlock Holmes. Inclusive, esse episódio é um dos meus favoritos no seriado. E acredito que eu vou gostar também bastante da leitura. Eu ainda não conheço a escrita do autor. Apesar de ser um clássico, eu espero que seja uma leitura fluida. E com certeza eu venho aqui para poder falar um pouco mais do que eu achei a vocês. Um outro livro que eu ganhei de presente agora no Natal e já vai ser lido é Os Seis Groves.
Eu ganhei esse daqui de amigo secreto do meu grupo, né, de amigas aqui da escola, da época de escola. E eu simplesmente amei ter ganho esse de presente, porque eu tava com muita vontade de ler esse livro há um bom tempo já. Esse livro daqui, ele promete ser um reconto da história, né, dos 6 cisnes, com uma pegada oriental. E isso já super me chamou a atenção, essa mistura mesmo de história, uma história clássica, né, que a gente já conhece, com esse toque de cultura oriental. Aqui a gente vai ter aquele clássico de protagonista que está descobrindo seus poderes e a sua madrasta, que é uma feiticeira, transforma os seus 6 irmãos em Grôs. Então eu estou bem empolgada para fazer essa leitura, espero aí fazer logo e, lógico, trago aqui para vocês o que eu achei. Eu gostei bastante dessa edição da plataforma, é meu primeiro livro dela e eu achei bem confortável, achei a fonte grande. E acredito que, apesar de ser grande, o livro vai ser fácil de fazer a leitura e rápido. O próximo foi super panfletado pelo Geek Freak, o GF. E quando eu vi ele falando sobre esse livro, eu já coloquei ele na minha lista de desejados. E quando entrou em promoção pela Black, eu comprei e, óbvio, já coloquei aqui na minha lista para desencalhar logo esse ano. O livro em questão é A Ilusão do Tempo, que promete ser uma história que mistura um pouco de fantasia com ficção científica. Nesse mundo, a economia não está muito bem das pernas e as pessoas elas entram em caixas misteriosas para poder ficar um tempo ali hibernando, dormindo e só acordar posteriormente quando o mundo já tiver, vamos dizer assim, mais estruturado e melhor financeiramente. Mas a nossa protagonista, a Vitória, ela acaba acordando um pouco antes ali do tempo e ela encontra o mundo totalmente em ruínas. Essa edição da Morro Branco tá belíssima, ela tem um respiro nas páginas bem grande, ela também tá com a fonte bem grande, então eu acredito que, principalmente também por ele ser uma história curtinha, eu vou devorar e ler esse livro bem rapidinho. E tô bem ansiosa, tá, para fazer essa leitura. Espero gostar muito desse livro e o hype tá grande. Óbvio que não poderia faltar um livro do King, né, nessa minha lista de 12 livros. E o livro que eu coloquei foi A Incendiária. Também foi um presente de uma inscrita que eu agradeço muito. E assim, essa edição é lindíssima. E aqui a gente vai ter o King, não só escrevendo o suspense como o terror, que é corriqueiro já dele, como um livro escrito pelo King de ficção científica. Nessa história vamos acompanhar um casal que passou por experimentos dentro do instituto e eles acabaram desenvolvendo alguns poderes e quando tiveram uma filha, ela nasceu com poderes bem fortes. E vamos acompanhar todo esse desenrolar aí. Ele tem algumas adaptações, eu ainda não vi nenhuma delas, mas estou bem ansiosa para ler o King também nesse gênero de ficção científica. Eu ainda não li nenhum livro do King, nem escrevendo fantasia, nem escrevendo ficção científica, mas esse ano eu vou também ler Zona Morta e o novo livro do King, O Conto de Fada. Então, com certeza, eu venho aqui trazer para vocês o que eu achei do King nessa aventura dele por outros gêneros. Uma autora que eu queria muito conhecer esse ano e que eu vejo um monte de gente super panfletando ela, como o Gabriel, do Joyland, o Shanahan, do Me Acabei de Ler, e vários outros que eu acompanho e vejo eles falando muito bem da escrita dela, é a N.K. Jemisin. E eu escolhi começar a ler a autora pela trilogia da Terra Partida. Então, tá aí na minha lista, né, de 12 livros para 2023, o primeiro livro da trilogia, que é o Quinta Estação. Nessa trilogia, a gente vai ter a mistura de fantasia com ficção científica e envolvendo ali os elementos da natureza. Então eu tô bem ansiosa para ler e conhecer essa história e também conhecer a escrita da autora, que com certeza, se eu gostar, eu vou ler vários outros livros publicados por ela. Um
autora que eu quero revisitar esse ano é a Octavia Butler. É um dos meus projetos para esse ano, é ler o máximo de livros que eu conseguir da autora. E eu coloquei aqui nessa lista o livro Despertar. Também é um livro de trilogia, esse aqui é da trilogia Xenogênese, da autora. E eu quero ler todos os livros que essa autora já publicou. E lógico que espero do fundo do coração que a editora, no caso a Morro Branco, traga os outros livros, né, que ainda não foram traduzidos aqui para o português. Vou confessar que por ser Octavia, eu já tenho certeza que eu quero ler todos os livros da autora. Eu não pesquisei muito sobre o que se trata essa trilogia, mas com certeza assim que eu ler eu trago mais informações e mais detalhes sem spoiler para vocês. Um outro livro que eu vou ler, que também está lá disponível no Kindle Unlimited, é o livro 2001, do autor Arthur C. Clarke. É outro autor que eu tinha muita vontade de conhecer a escrita. Eu dei prioridade nisso, de ou revisitar alguns autores que eu já tinha lido outros livros deles e amado, ou colocar livros, né, de autores que eu queria muito conhecer a escrita. Esse livro ele tem uma adaptação super famosa, e eu sempre tive vontade aí de conhecer a escrita mesmo do autor, e para isso eu escolhi esse livro. Eu já comecei a leitura, não vou falar muito do que eu tô achando, que eu vou deixar isso daí para as minhas leituras mesmo de janeiro, mas vou confessar que até agora eu tô achando uma parte científica bem difícil, tá? Mas ainda tô ali pela metade do livro, chegando na metade do livro, então vamos ver o que é que vai acontecer, o que vai desenrolar no restante do livro. Dando continuidade, eu também vou ler o livro Encarcerados, do autor John Scalzi. Esse livro ele promete misturar suspense com ficção científica e eu tô super empolgada. Bem no início aqui da sinopse ele fala sobre um crime que aconteceu e vai precisar ser investigado. E assim, eu já amo suspense, se misturar com ficção científica assim, fica ainda melhor. Então eu tô bem empolgada e bem ansiosa para fazer essa leitura. E eu já vi várias pessoas falando muito bem, inclusive o Paulo Hatz, ele vive panfletando esse livro. E eu quero muito conhecer tanto a escrita mesmo do autor, que eu ainda não li nada, como essa história aqui do livro. Esse livro eu comprei na Prime, então eu tô doida para desencalhar ele da estante e vai ser no ano 2023. Por último, o livro Matéria Escura, de um autor que eu li no ano passado e eu simplesmente me apaixonei por sua escrita. Eu li o livro Recursão no ano passado, inclusive entrou no meu top 10 de leituras de 2022 e eu estava bem ansiosa desde então para poder ler o Matéria Escura. Eu queria ter feito essa leitura no ano passado, mas não rolou e com certeza vai ser lido em 2023. Então ele não poderia deixar de estar nessa lista e eu estou bem ansiosa. Ele promete também ser um livro que vai trabalhar e tratar algumas viagens no tempo, porém de uma forma diferente do livro Recursão. Tem algumas pessoas que eu já vi favoritando esse livro em relação ao Recursão e também o contrário. Então eu quero saber, ler e tirar minhas próprias conclusões, se eu vou gostar mais mesmo de Recursão ou se o meu mais novo favorito do autor vai virar esse aqui. Então esses foram os 12 livros, né, que eu separei aí para dar prioridade durante esse ano de 2023. Mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se têm vontade de ler algum dos títulos que eu separei para ler. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.